pessoal, estamos aqui novamente, né? Mais uma vez. Se eu tô aqui de novo, eu tô aqui novamente. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a técnica que eu vou usar durante esse mês de giz pastel. Vou mostrar os princípios que eu sigo para fazer os desenhos. Então, eu como sou uma pessoa muito regrada, muito disciplinada, né? Tá bom, tá. Eu gosto de seguir sempre o mesmo passo a passo, certo? A mesma técnica. Então, sempre que eu me deparo com determinadas situações, eu procuro resolver aquele problema com a mesma teoria, né? Então, assim, vamos estudar agora aqui, ó. Eu estou usando aqui o giz pastel da Koh-i-Noor, giz pastel oleoso Koh-i-Noor, né? Ele vem 24 cores. E eu vou usar esse giz aqui agora para fazer umas paradinhas aqui. Vamos fazer o estudo na bolinha, porque a bolinha ela me dá todas as situações que eu preciso para mim estudar. Como assim? Porque o que a gente aprendeu lá naqueles vídeos lá de teoria de luz e sombra, que existem o que? 3 elementos principais, certo? Tem um vídeo explicando cada elemento. Primeiro, luz e sombra. Segundo, tom do objeto. Terceiro, reflexo. Eu vou fazer uma bolinha azul, certo? E cada material que você vai usar, você vai ter algum meio específico de você passar, você transmitir esses 3 elementos, certo? De acordo com as limitações, né, os pontos positivos, os pontos negativos de cada material. Por exemplo, o giz pastel, ele é um material em que o giz branco, deixa eu pegar o giz branco aqui, ele não cobre, ó, tá sujo aqui, eu passei em cima de um tom preto e sujou, tá. Ele não cobre outros tons. Então se eu passar aqui, ó, o azul, e eu passar, deixa eu só dar uma limpada aqui. Para você limpar é só você passar numa folha, passar numa lixa, passar em qualquer coisa que ele vai limpar. Passa o dedo, né? Então, ó, ele não cobre o giz azul, porém ele borra. Então você pode usar isso a teu favor, né? Se você precisar de um tom bem claro, por exemplo, de azul, você pode passar o azul, ele fica um aspecto mais poroso, mais aberto, né, os poros do desenho. Aí você passa o giz pastel branco em cima, ó. Ele vai servir como um esfuminho, ele vai borrar e vai diminuir o efeito poroso, se essa for a sua necessidade, né? Então, primeiramente, antes de você começar a sair pintando que nem um louco, você tem que conhecer as limitações do seu material. Eu estou pintando com giz pastel oleoso, então qual técnica que eu tenho que usar? Quais são os passo a passo? Outra coisa, o giz pastel oleoso, ele é um material que ele borra, certo? Ele borra mais que o grafite. Então se você passar a mãozão em cima enquanto estiver desenhando, ele vai borrar. Por isso eu recomendo, né, a técnica que eu estou usando é que se você usar as cores pretas primeiro, as cores escuras primeiro, olha o que acontece. Ele borra. Então eu prefiro, nesse caso de giz pastel, começar trabalhando com as cores mais claras e indo para as mais escuras, porque a sobreposição do giz pastel é mais ou menos esse esquema, né? Diferente da tinta, que tipo tinta óleo, tinta acrílica, que tem como você sobrepor cores mais escuras com cores mais claras. No caso do giz pastel, não. Lápis de cor também é assim, né? Tipo, muitos materiais secos são assim. O giz pastel seco, ainda as cores claras ainda tem uma sobreposição um pouco mais forte sobre as escuras, né? Aqui você joga por cima, ela sobrepõe, independente se é clara ou escura. É um pouquinho mais assim. Então, levando em conta essas limitações aqui, eu tenho essa bolinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar um ponto de luz vindo daqui e ele vai pegar até essa região aqui, ó. Então essa primeira luz
vai estar pegando aqui. Essa primeira não, essa única luz, né? Eu vou fazer só um ponto de luz. Então o que eu vou precisar achar aqui? Reflexo, tom do objeto e sombra. A sombra, no caso, seria onde não está pegando luz, né? Ou onde a intensidade da luz primária, a luz principal, é menor, foi reduzida, né? Então no caso aqui. Mas aqui a sombra não tem luz nenhuma, porque essa luz primária, que é a única luz que tem nesse cenário, tá pegando só até aqui, ó. Daqui para cá ela não pega mais no objeto. Então, como não tem nenhum outro ponto de luz, vai ser preto, como eu já expliquei em outros vídeos. Vou fazer uma bolinha azul. Como o azul é o tom mais claro que eu tenho aqui nesse exemplo, eu vou usar o azul, certo? Se eu tivesse outros tons mais claros, tipo, sei lá, o amarelo, tom de pele, alguma coisa, eu ia procurar trabalhar eles primeiro, se possível, né? Então, sempre procure trabalhar também da esquerda para a direita, sempre que possível, né? Se não for possível. Se for possível, se for preciso você trabalhar em cima de uma área onde você já trabalhou, você faz isso aqui, ó. Você põe tua mão, põe o dedo lá, apoia e apoia em cima da tua mão, né? Dá um jeito aí de apoiar para você não precisar encostar a mão, ó, e borrar tudo, igual aconteceu aqui, ó. Beleza? Então é isso. Eu vou fazer rapidinho aqui agora que a gente já sabe qual que é a técnica. Eu vou passar o tom do objeto, mas o reflexo afeta o tom do objeto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que já deixar o reflexo em branco, porque o meu branco não sobrepõe. Então eu vou passar aqui. Ó, não estou encostando a palma da mão que eu estou passando. Tem como você borrar já com o dedo, já ir dando efeito borrando com o dedo. Eu não vou passar essa técnica, que ela funciona em alguns casos, outros casos não funciona, então depende da situação. Se você quiser borrar com o dedo, fique à vontade. Como eu já mencionei várias vezes, né, não tem como você dizer que uma técnica é 100% certa ou 100% errada, porque se ela fizer você atingir teu objetivo, no caso do trabalho que você quer, né, você quer um resultado X, e com determinada técnica você atinge aquele objetivo, não tem por que você trocar de técnica, sendo que você gosta daquela, a não ser que a técnica que te faz atingir aquele objetivo que você quer não te agrade. Eu quero usar outra técnica, aí você troca a técnica, né? Ó, então aqui tá, passei. Você não precisa passar o tom final já aqui, né? O tom mais escuro. Você pode só fazer tipo um esboço aqui. Aí no caso, se eu quiser, eu venho com o branco ali, ó, e borro essas áreas mais claras aqui, ó. Sempre que estiver estudando com o exemplo da bolinha, procure deixar o reflexo em branco. O reflexo branco, não, o reflexo mais forte possível. Como é uma situação tipo de laboratório, assim, né? Uma situação hipotética. Deixa o reflexo em branco para você treinar já a gradação de valores ali, né? A passagem de cor, sei lá. O professor que eu fiz aula odiava que usasse o termo degradê para gradação de valores, né? Aí eu peguei esse mesmo medo de usar esse termo. Então aqui onde não tem a luz principal pegando, eu vou usar o giz preto, né? Que não tá pegando luz. E aí que vem a questão. Agora eu tenho que passar o efeito do que é o escurecimento gradual aqui, né, digamos assim, que vai ter. Para você conseguir um efeito mais forte, né, tampar os buraquinhos ali, é só jogar um pouquinho mais de força que ele cobre. Então tem que ter um pouquinho da parte mais bruta também do desenho. O resultado do giz pastel oleoso não é muito definido, certo? Isso vai ficar só se batendo se você tentar atingir muita definição. Por isso que é bom você fazer desenhos grandes, né? Um desenho um pouquinho maior. É mais fácil de trabalhar, né? Eu já recomendo fazer isso,
Se você pegar e fazer um desenho tipo no A4, aqui eu estou usando o A4 porque eu estou só explicando a técnica, né? Mas se você pegar e fazer um desenho detalhado no A4 com giz pastel oleoso, você vai só se bater. E com giz pastel seco, muito provavelmente. Se você tiver usando giz pastel seco e você tiver uma caixa de lápis pastel seco e for fazer um desenho pequeno, você vai acabar usando mais o lápis pastel do que o giz pastel seco em si. Então se você quiser usar o giz mesmo, é melhor fazer desenhos grandes, né? Como eu disse, não é uma regra, mas é para evitar a fadiga. Ó, agora eu volto fortalecendo aqui o tom que eu quero. Ele fica bem grosso, né? Tipo, a folha fica bem... tem bastante acúmulo de material, né? Não é como o grafite, por exemplo, que não dá relevo, né? Esse aqui fica um pouquinho de relevo, digamos assim. E agora aqui que é a grande questão. Como aqui perto eu vou ter a passagem de cor próxima do preto, eu não preciso deixar muito forte. Agora eu vou começar a fazer a mistura aqui, né? Eu vou passar um pouquinho de preto aqui. A leveza na mão na hora de fazer depois a passagem por cima é essencial. Aqui estou usando o esquema de apoiar na mão já, ó. Que o ombro da gente começa a cansar de ficar com o braço no ar. E ó, aqui em cima do azul eu passo com muita leveza, o máximo que você conseguir, para você fazer a gradação de um tom para o outro. Se não ficar bem certinho, bem borrado, não tem problema que você passa o azul em cima depois e usa o próprio tom como esfuminho daí. Beleza? Voltar aqui. Agora eu vou passar o azul por cima do preto e vou fazer tipo um efeito, que nem eu falei, como se fosse um esfuminho, né? Agora, conforme eu sujo meu lápis azul, meu grafite, o meu giz azul de preto, por ele estar sujo, ele borra pra cima e vai fazendo efeito de esfuminho daí. É óbvio que eu não vou puxar assim, né? Porque senão ele vai borrar no lugar onde eu não quero. Então eu tenho que seguir o fluxo aqui do que eu determinei, ou que a imagem determina, né? Pra mim... Às vezes solta uns pedacinhos, assim, umas bolinhas de giz, você tem que assoprar, porque se você for fazer assim pra tirar, ele vai borrar também. Normalmente as musiquinhas que eu canto não tem nada a ver com as músicas que estão tocando, né? Porque eu coloco a musiquinha depois e daí eu não faço ideia do que eu tô cantando tem a ver com. Então é isso. Outra coisa, outra recomendação a respeito do giz pastel é que ele funciona melhor com iluminações que tem um contraste maior, onde existe uma diferença maior no grau de intensidade de uma luz para outra, certo? Onde a luz primária é muito mais forte do que a luz secundária. Os resultados são melhores, como nesse caso aqui. A luz primária é muito mais forte do que a luz ambiente, aqui no caso que seria a luz secundária,
que não existe, na verdade, que é preto, né? Não tem mais outra luz, é um ponto de luz só. O efeito fica melhor. Se você tentar fazer iluminações como essa da minha mão, por exemplo, aqui, ó. Como eu preciso de boa iluminação, eu coloco vários pontos de luz aqui, certo? E aí não tem como você definir exatamente a luz primária. Aqui tem, né, no caso, tipo, mas fica pouco efeito de volume, certo? E esse tipo de iluminação com giz pastel não vai ficar legal. Vai ser muito difícil de fazer, porque você... Normalmente os estojos são de 24 cores, o giz pastel é oleoso no caso, né? E para você mesclar um tom com outro é um pouco mais complicado. Então tem que... É mais fácil você fazer iluminações onde tem um contraste maior. Vou dar mais uma borradinha. Já tem giz branco aqui, né? Até é mais fácil daí de fazer os tons mais claros, porque como o giz branco já tá ali, o giz azul não vai pegar com tanta força. E é possível borrar com esfuminho também esse tipo de material, só que tem que tomar cuidado para não borrar com muita força, para ele não arrancar o giz que já está grudado na folha, né? Você pode acabar tirando o giz que já está ali, então tome cuidado com isso. Mas é um material que dá uns resultados bem rápidos, assim, é muito bom para fazer estudo, é muito bom para conhecer cores, né? Aprender a misturar cores, aprender a se virar com o que você tem. Porque na tinta você faz a cor, né? E no caso de giz pastel ali, você tem que trabalhar com as cores que estão na embalagem. Então é interessante, é bom para você aumentar o conhecimento, digamos assim, de mistura de cor e tal. Então é um estudo bem bacana, um material bem joia. Gostei muito de trabalhar com esse material e vai ser bem divertido fazer os vídeos aí esse mês inteiro utilizando esse material. Beleza, pessoal? Então, ó, é basicamente isso. Essas são as possibilidades básicas do giz pastel. É óbvio que dá para inventar outros modos de trabalhar com ele, né? Tipo, é só uma questão de usar um pouquinho mais a criatividade. Mas eu vou utilizar esses métodos aí. Então, no caso dos vídeos de Speed Paint, eu vou fazer uma explicação rápida sobre cada vídeo em um vídeo separado, explicando as etapas, mas eu sempre vou estar utilizando esse mesmo passo a passo. Então, lá no desenho, quando tiver uma área de reflexo, eu vou usar o branco do papel. O tom do objeto eu vou fazer com as cores que eu tenho disponíveis aqui na caixa, que são 24 cores, né? E o sombreamento vai ser de acordo com a intensidade da sombra que eu tenho que fazer, certo? Normalmente a sombra é feita com preto, só que o preto é um tom muito forte, muito intenso, e às vezes você precisa de só um pouquinho do preto no sombreamento que você vai fazer. Então às vezes dá para substituir por marrom, dá para substituir, né, por outros tons ali, e tem que estudar isso aí separado. Mas aí, tipo, em vez de você usar o preto para fazer o sombreamento, você vai usar outras cores que tenham a mesma coerência dentro do contexto de cores que você vai estar usando, né? Tipo, o sombreamento de verde tem os tons de verde mais escuro, o azul vai ter os azuis mais escuros, né, e tal, e assim por diante. Então é isso, pessoal. A técnica que eu vou usar do giz pastel é essa. Se você não entendeu algum aspecto, volte o vídeo, porque o vídeo ficou bem teórico, né? Esses vídeos de utilização de material são bem teóricos mesmo. Não tem como fugir da teoria, né? Para vocês aí entenderem bem a utilização de cada material. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência em me aguentar, em me suportar, me tolerar durante esses 20 minutos aí. Poste seus estudos, né, lá no grupo do Facebook que está na descrição. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E não perca os demais vídeos desse mês especial aí que vai ser sobre giz pastel. Valeu, pessoal, um abraço, fui!